seja muito bem-vindo ao Carmandal. Eu sou Luane Vilas e hoje a gente vai ver como é que tá as energias para esse momento que nós estamos a nível de tensão individual e coletiva. Foi uma sugestão de uma seguidora do Instagram e achei bem interessante a pergunta dela. Achei melhor a gente abrir e falar disso junto com as cartas, né? Diante de tantas coisas que andam acontecendo com as manifestações e todos os movimentos que andam acontecendo no mundo, tanto no Brasil e no mundo, né? E o nível de tensão individual também tá bem forte também, né? Eu já embaralhei as cartas, como de costume, para o vídeo não ficar longo. E a gente já começa assim, na hora que eu estava embaralhando, caiu umas cartas. Engraçado que algumas dessas cartas saíram aqui no jogo, que foi o 7 de paus, e tinha saído também o cavaleiro de espada, mas saiu vários, só saiu espadas aqui, que é conflito. Quando a gente fala de conflito, o naipe de espadas é o que mais representa melhor também, né? Mas vamos entender aqui o aconselhamento para esse momento, a gente entender esse momento que está acontecendo melhor, né? A gente tem a estrela na carta central, na casa central. A estrela, ela fala de cura, é um processo de cura, é um processo de entendimento, mas a cura com ela é devagar, ela é lenta, porque ela vai profunda, ela precisa entender as coisas. E a estrela tem um quê de ingenuidade, ela não é imatura, ela é ingênua, ela acredita tanto porque ela se entrega, ela se joga, ela tá nua, né, que ela se representa nua dessa forma e tem um encantamento com as coisas. E a estrela fala também da perda da ilusão, né? Porque como ela se entrega demais, então a gente acaba se iludindo com algumas coisas, porque a gente confia demais. E aí ela fala que o processo tem que ter a ver a cura. Para você se curar, para o planeta se curar, o Brasil se curar, ao mundo se curar, precisa de entrega, precisa de gente confiar, a gente precisa acreditar, ter fé, né? A estrela fala de fé, né? Porque ela tem fé em Deus, ela tem fé, ela acredita que ela vai melhorar. Então, ela precisa desse processo de regeneração, de entender e ela acreditar. Então, assim, o que eu vejo a nível individual? Eu vejo que é um processo de cura, como eu já venho falando em várias tiragens, desde o ano passado, que nós estamos num processo de cura, de ascensão e tudo mais. Ela está falando desse processo, de a gente olhar para dentro, porque se tem algo te incomodando, se você está em conflito, é porque o processo não foi resolvido, você tá com uma questão e precisa de cura, e precisa olhar para aquilo ali de uma maneira amorosa para lidar com aquela questão, né? E com calma no quesito. A nível coletivo, é o processo que a gente está vendo. A gente precisa de uma transformação, a gente precisa de uma mudança total, né? Do sistema político, a gente precisa... eu sei que algumas pessoas no canal não gostam que fique falando de política, desculpa, a gente não tem como não falar de política. Espiritualidade, ela também tem a ver com política, tudo tem a ver, tudo que constrói um ser humano tem a ver. Então, a partir de hoje, eu vou falar mais sobre isso, porque não tem como, a gente precisa sair desse good vibe tóxico, achar que falar sobre essas coisas vai destruir o meu prana e eu vou ficar estressada. Se resolva, se cure, aprenda, tenha amadurecimento, cresça e aprenda a lidar com essas questões, porque a gente precisa, já vem falando sobre essas questões de uma outra maneira, que a gente lidar com o nosso lado sombra e luz, né? A gente é dualidade, a gente não é só uma polaridade, a gente tem as duas. Mas enfim, só fazendo esse parênteses, porque a gente vai falar mais sobre isso, porque a gente precisa ter uma ótica realista do que está acontecendo. Não tem como a gente só ficar falando de positividade, sendo que tem tudo que está acontecendo, um monte de gente morrendo, um monte de gente passando necessidade, e a gente ficar aqui nesse good vibe que não tem nem a ver comigo, na real. Mas a nível coletivo, o planeta em si, ele precisa se regenerar, ele precisa mudar, ele precisa de uma transformação e de uma cura.
E o 6 de espadas, ele vem junto com a estrela dizendo assim, a gente precisa sim se curar, a gente precisa sim confiar, ter fé em Deus, acreditar, sabe? Ter toda essa positividade, né? Esse good vibe no positivo, mas em alguns momentos a gente precisa deixar as emoções de lado, curar o que precisa ser curado para poder a gente seguir a batalha. Percebe? É uma carta de espadas. Espadas fala de conflito. Toda carta de espada está falando de conflito, tanto coletivo quanto individual, né? E o 6 de espadas é aquele momento assim, onde o guerreiro ele foi para a luta e aí ele chegou no 6 de espada, ele precisa se curar. É a hora da cura. Eu deixo minha emoção de lado, por mais que eu queira resolver aquela situação, por mais que eu queira ir para a batalha novamente e acabar com essa situação de vez, eu não tenho como, porque eu não tenho energia. Então eu preciso me curar para poder seguir em frente. Gente, a gente não consegue isso qualquer batalha, a nível coletivo e a nível individual. Eu não consigo resolver algumas coisas se eu não estou bem plenamente, né? A mente bem, o emocional bem e curados, é como uma ferida mesmo. Então o aconselhamento é: se curem. Se curem é a hora, mas deixa a emoção de lado e vamos ir para o racional, que é a hora de se curar, a hora de estabelecer um equilíbrio para poder as transformações continuarem acontecendo. No positivo vem o enforcado. O enforcado, ele está falando que ele vem no positivo, ele é uma carta de estagnação. É uma carta que não anda, não acontece nada, porque ele está parado, ele está preso, ele não anda, ele não faz nada. A única opção que o pendurado tem é ver as coisas de uma maneira diferente. Porque se ele não ver as coisas de uma maneira diferente, ele sofre. Então, ele no positivo é muito bom que está dando uma visão da gente enxergar as coisas de uma outra forma. Se você continuar reclamando da vida, porque a vida é assim assado, fulano é assim assado, você vai continuar sofrendo. Você vai botar esse pendurado que está no positivo no negativo. Se você joga ele pro positivo, que é a posição que ele tá, enxergar as coisas de uma outra maneira, porque assim, a dor é inevitável, tá todo mundo sentindo dor, todo mundo, eu, você, não tem ninguém que não esteja sentindo dor nesse planeta, todo mundo está. Mas o sofrimento, ele é opcional, eu ficar sofrendo, lamuriando, eu questionando no sentido de não querendo entender, aceitar o que está acontecendo, sabe? Aceitar e reconhecer, não falando aceitar passivamente, não é isso. É reconhecer o que está acontecendo e a gente transformar. E para transformar, a gente precisa olhar as coisas de uma outra forma, tá? Então, encarar tudo, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro no meu micro-universo, eu preciso olhar as coisas de uma outra maneira. Olhar do mesmo jeito que eu estava olhando, não tem como, não dá mais, sabe? E junto com ele vem o 7 de espadas. 7 de espadas é estratégia, sabe? Onde esse aqui é a carta do sabotador também, do auto-sabotador. Que você não olhar as coisas de outra forma, você está se sabotando e sabotando também o processo das outras pessoas também. Mas ele fala também de estratégia, sabe? É alguém que está stalkeando, é alguém que está pesquisando, ele está articulando como ele vai fazer para vencer a guerra. Gente, ninguém vence uma guerra se não tem estratégia, se não tem planejamento, se não tem uma coisa racional. Percebe? Não tem cartas de emoções. Tem cartas falando, é para confiar, ter fé em Deus, no universo, na deusa, seja o que for, onde você acredita, onde é a sua base de fé, de força, de energia. Mas vamos deixar um pouco a emoção de lado e vamos se curar e trazer a racionalidade para a coisa, sabe? Tem as pessoas estão deixando muito emocional vir da imaturidade de uma criança mesmo e não querer encarar a realidade como ela é, tá? Então o 7 de espadas, ele fala dessa questão de trazer a estratégia, precisamos trazer a estratégia para nossa vida. E no negativo vem o mundo. O mundo é uma carta maravilhosa e ele está no negativo. Isso quer dizer o quê? A gente precisa finalizar ciclos e não estamos finalizando os ciclos. Ele no negativo quer dizer que já fica dando volta no próprio rabo. Se a gente não resolver isso, tanto na nossa vida pessoal quanto no nível coletivo, a gente não resolver as coisas que precisam ser resolvidas, que já eram para ter sido resolvidas há algum tempo, né? Porque olhar pelas manifestações é ridículo você pensar que em 2020 a gente está
reivindicando, né, acabar com a questão do racismo no Brasil e no mundo. Gente, estamos em 2020, a gente já está falando disso, sabe? E do fascismo, gente, assim, historicamente, sabe? Isso nem era nem para estar acontecendo, isso já era para estar num outro passo, porque não foi resolvido. Não foi resolvido, né? Então todos precisam lutar pela mesma coisa, porque preconceito ele não serve para porcaria nenhuma, serve sim para dividir as pessoas, e somos todos iguais, né? Enfim, é revoltante tudo isso, né? Mas o mundo está falando aqui que a questão tem que finalizar o ciclo. Enquanto a gente não finalizar os ciclos, ele vai continuar repetindo e a gente vai continuar repetindo padrões. E junto com o mundo, no negativo, vem o 7 de paus. Não repetindo padrões de que é conflito. Essa própria carta representa muito bem o que está acontecendo. O próprio conflito. É conflito, é briga. E aí, se você não finaliza um ciclo, você não consegue ver a coisa como ela é. Porque o 7 ele fala de estudo, ele fala de planejamento, ele fala de ação. O 7 de espadas, ele fala de uma ação consciente, racional, do sei o que eu quero, eu vou por ali. Então, se eu decido, eu tenho essa coisa muito clara, que eu preciso finalizar ciclos, por menor que seja, por maior também que seja a dor, do tipo, isso aqui eu não consigo lidar. Gente, lide, sabe? Lide com aquilo ali, porque é necessário. Se aquilo ali te incomoda, se aquilo ali é uma questão, finalize isso, sabe? E o 7 de paus fala isso. Se você não finaliza, só é conflito, mais briga, mais confusão, e você continua naquele caos. Então não adianta você pedir para o universo mudar a sua realidade se você não faz a sua parte. Não adianta, não adianta. E aí no fundo do jogo vem a temperança, paciência. Calma, paciência, tudo tem seu tempo. E ela fala da questão de a gente peneirar. A gente precisa saber o que é bom pra gente, o que não é bom pra gente, o que é certo, o que é errado, porque o meu certo e o meu errado não é o de vocês, não é de outras pessoas, cada um tem a sua forma de ver as coisas. E ela fala paciência. A gente precisa ter paciência, a gente precisa aprender a esperar as coisas acontecerem também, né? Quando a gente viu a oportunidade, a gente vai lá. Sabe, não fica esperando, vê oportunidade, você vai que nem uma doida, ou um doida, sabe? Mas a gente precisa saber a hora de esperar e se curar, que a temperança e a estrela são duas cartas bem lentas, isso quer dizer o quê? O que está acontecendo agora vai se arrastar, não vai melhorar agora, é o processo de cura, isso é lento, o processo de cura é lento, pode levar anos. Se a gente não resolveu isso nesses anos todos, estamos em 2020, a gente não resolveu tudo isso, imagina se a gente vai resolver agora em questão de semanas ou meses, né? Tipo, vamos raciocinar, gente, vamos botar o mental para ativar aí e deixar a emoção mais de lado e a gente ver a coisa como está acontecendo. E o 9 de espadas que saiu junto aqui com a temperança, tá me falando que assim, o fim do conflito ele tá chegando. Sabe assim, falta assim realmente muito pouco, mas ele é lento. Porque a gente está falando de coisas que estão enraizadas, que estão ali há anos, então precisa de cura. E o universo, ele está ajudando a gente sim a passar por esse momento, transformar tudo isso, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, se a gente não faz o nosso dever de casa, gente, não tem como, não tem Deus, nem universo, nem nada que vai ajudar a isso aqui mudar. Porque a gente precisa trazer uma consciência que a gente que faz também as coisas, sabe? A gente precisa sair dessa passividade de sentar em cima do problema e não resolver. Quem resolve o problema aqui somos nós, eles ajudam, eles abrem o caminho, sabe? Eles abrem um caminho pra gente, uma estrada, e a gente nem percorre. Aí a gente fica esperando que venha um carro divino para levar a gente. Gente, paciência, né? Vamos acordar, vamos despertar, vamos sair dessa ilusão e vamos trazer essa consciência. Sei que eu fui bem mais dura agora nos vídeos, mas não tem como falar disso. É muita coisa acontecendo, né? A gente tem... Não tem como não falar assim. A gente precisa acordar, é sério. Tudo isso que eu tô falando é com muito amor, é com muito carinho, sabe? Estamos todos no mesmo barco e a gente realmente precisa acordar, tá bom? É isso, gente. Grande beijo. Até a próxima.